O clima esquentou hoje no Senado. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandonou uma audiência depois de um intenso confronto com parlamentares. Assunto para o repórter André Anelli, chegando aqui ao Jornal Jovem Pan. André, foi dito, inclusive, que ela não merecia respeito. Isso a irritou muito nesta terça-feira. Bem-vindo, bom trabalho. É isso mesmo, Tiago. Boa noite, bom trabalho para você também. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. A ministra Marina Silva esteve na Comissão de Infraestrutura do Senado como convidada para tratar da criação de 4 unidades de conservação marítimas no Amapá. Durante a audiência, houve calorosos debates sobre temas como a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, o projeto de lei do licenciamento ambiental e a extensão da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. O desentendimento generalizado começou quando Marina disse ter se sentido ofendida por críticas do senador Omar Aziz a respeito da atuação dela no Ministério do Meio Ambiente. Diante dos ânimos exaltados, o presidente do colegiado, o senador Marcos Rogério, também iniciou um bate-boca com a ministra. A ministra foi convidada para comparecer na Comissão de Infraestrutura para dar satisfações daquilo que está fazendo na pasta do meio ambiente e defesa do clima. E desde as primeiras abordagens, quando confrontada pelos senadores em relação a dados, com relação a pontos da fala dela, ela começou a se alterar, a ter uma postura mais ríspida com os senadores, alterando o tom de voz. Logo depois do momento em que houve a discussão de Marina Silva com os parlamentares lá na comissão, o senador Plínio Valério afirmou que era preciso separar a mulher da ministra, porque, segundo ele, a mulher merece respeito e a ministra não. Marina exigiu desculpas e o senador não recuou. Diante do ocorrido, a ministra deixou a sala da comissão pouco depois de cerca de 4 horas de participação no colegiado. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês me convidaram como ministro. Vou pedir desculpa. Não, se Vossa Excelência... mulher. Cara, não faça isso. Quando eu separei, Faça porque não tenho nada contra a mulher. O dever da ministra, foi isso que eu quis dizer aqui. Se vocês me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada por ser mulher. A senhora está acreditando, quando diz que eu sou psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor que disse que deu vontade de me informar. A senhora disse que eu sou psicopata. Está com medo de mim? Eu vou Medo pedir... de mim, ministra? Está com medo? O senhor se denunciou. Tá com medo de mim, ministra? A ministra se retira. E os parlamentares, que são da base de apoio do governo Lula, acabaram apoiando essa saída dela da comissão aqui no Senado. Tiago. É isso, André. Bom, a gente já ouviu, inclusive, o senador Marcos Rogério, que se manifestou a respeito depois do episódio. Então, a gente vai acompanhar agora o início dessa discussão que o André Anelli contou aqui pra gente, dessa confusão no Senado. Acompanhe. Ministra, depois faça uma reunião lá da equipe do governo e faça esse debate. Vamos seguir a pauta da comissão. Senador Chico Rodrigues. É um governo de frente. Senador Chico Rodrigues. Ditadura que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Não tem educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse. Eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Não venha me chamar. Não venha. Ministro de Estado. Que desrespeito Ministro de Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me chamando. Absurdo. Vossa Excelência está atribuindo a esse presidente como sexista. Não sou sexista. Bom, aí a confusão de hoje, nessa sessão do Senado, vou chamar já os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela e o Nelson Kobayashi. Kobayashi, começa por você. Claro que qualquer tipo de bate-boca é lamentável numa sessão do Congresso Nacional. Agora,
Como que a gente pode avaliar essa situação envolvendo a ministra Marina Silva, que reagiu aos parlamentares? Kobayashi, bem-vindo, bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite, Cristiano Vilela. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. E, de fato, esse entreveiro todo era dispensável. Não era isso, não era esse o esperado de um encontro entre uma ministra de Estado, como no caso uma ministra do Meio Ambiente, com a história, inclusive, da ministra Marina Silva, com os parlamentares, em especial parlamentares do Senado, onde estão ali aqueles mais experientes do Congresso Nacional. Então, de fato, a discussão, o debate deveria se ater ao debate de ideias, às críticas da oposição, à defesa da ministra das ações do governo, mas de 4 horas de presença da ministra Marina Silva, o que tem repercutido mesmo foi este bate-boca. E, de fato, houve excessos de lado a lado, muito mais daqueles que agrediram a ministra Marina Silva, com algumas falas desencontradas, até essa suposição, essa sugestão de enforcar a ministra. Isso não é cabível, não se admite esse tipo de manifestação contra ninguém, muito menos contra uma mulher e contra a ministra Marina Silva. Por outro lado, também não há de se atribuir a condutas sexistas pelo simples fato ali de pedir respeito e questões ali que foram atribuídas ao presidente da sessão. Isso tudo é lamentável. No caso, a ministra Marina Silva foi a mais ofendida e tem razão nas críticas que fez aos seus indagadores, os senadores. Ô Vilela, você concorda? E um ponto, claro, negativo é que tudo se polariza, né? Imagina nas redes sociais, cada um vai para um lado, ataca o outro. É preciso baixar um pouco o tom, não é isso? Bem-vindo, boa noite. Pois é, Thiago, uma ótima noite a você, ao Nelson Kobayashi e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, infelizmente, mais uma cena grotesca que a gente acompanha no parlamento, mais uma cena para esquecer, algo que realmente não contribui em absolutamente nada. De um lado, nós temos a ministra que estava ali esperando uma oportunidade realmente para conseguir fazer com que o foco fosse desviado, até porque, de fato, havia muito que explicar no sentido das dificuldades, das falhas que o Ministério do Meio Ambiente, que o governo, de uma forma geral, tem apresentado nesse mandato presidencial. Então, diante dessas dificuldades, acabou mudando o foco da questão. Com relação aos senadores também, um equívoco absoluto em vir com falas desrespeitosas, dando palanque, dando palco para uma cena realmente lastimável, e deve-se ter todo o cuidado, especialmente num contexto como esse, vendo com uma ministra, de que as eventuais falas que sejam feitas com rigor, com firmeza, não extrapolem para o campo da baixaria. E, infelizmente, mais uma vez, de parte a parte, o que nós vimos foi uma baixaria no Senado Federal.